Bem-vindo, meu caro internauta. Você sabe como o pensamento humano avança? Em cada século, cada povo segue um conceito e de acordo com as leis a que estão submetidos. Em qualquer século, a nova ideia vem sempre do alto e é intuída pelo pensador. Assim desce a ideia, e quando se fixa na matéria, já esgotou seu ciclo. Aproveitamos seu suco e a jogamos fora para que continuemos absorvendo em nossa alma individual, depois na coletiva, novo sopro divino. Portanto, fique atento mais aos conceitos que às palavras. Por vezes, o homem acreditou ter descoberto e criado um novo conceito só porque inventou uma nova palavra. Veja a palavra politeísmo, conceito de mais de um Deus. A palavra monoteísmo, conceito de fé num só Deus. A palavra monismo, conceito de um Deus que é a criação. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, dilata-se nossa concepção da divindade. A realidade em nosso mundo está fracionada por barreiras de espaço e de tempo. A unidade aparece como que pulverizada no particular. Vemos o infinito fragmentar-se, dividir-se, corromper-se no finito, o eterno no caduco, o absoluto no relativo. Conceitos que geram controvérsias. Nosso século possui e desenvolve uma ideia toda própria que os séculos precedentes não viram, pois estavam atentos a receber e a desenvolver outras ideias. Essa ideia é a ciência, com a qual acreditamos descobrir o absoluto, embora essa também seja uma ideia relativa que, esgotado seu ciclo, passará. E eu venho falar exatamente porque ela está passando. Se você gostou do tema, se o tema é de seu interesse, acesse o próximo bloco. Até lá! Olá, meu caro internauta. A ciência humana lançou-se num beco escuro, sem saída, onde nossa mente não tem amanhã. Que foi que nos deu o último século? Máquinas como jamais o mundo as teve, mas que, no entanto, são apenas máquinas, e, em compensação, ressecou nossa alma. Essa ciência passou como um furacão destruidor de toda a fé, e nos impõe, com a máscara do ceticismo, um rosto sem alma. Sorrimos despreocupados, mas nosso espírito morre de tédio e ouvem-se gritos dilacerantes. A ciência é uma espécie de desespero metódico, fatal, sem esperanças. Resolveu ela o problema da dor? Que uso sabe fazer dos poderosos meios que lhe deram os segredos arrancados da natureza? Em nossas mãos o saber e a força transformam-se sempre em meios de destruição. Para que serve então o saber, se ao invés de impulsionar-nos para o alto, tornando-nos melhores, torna-se um instrumento de perdição? A dor nos persegue e nos encontrará em qualquer lugar. Somos crianças que julgamos evitar o perigo escondendo a cabeça e fechando os olhos. Mas existe uma lei, invisível para todos, todavia mais forte que a rocha, mais poderosa que o furacão, que caminha inexorável, movimentando tudo, animando tudo. Essa lei é Deus. Ela está dentro de nós. Nossa vida é uma exteriorização dela, e derramará sobre nós alegria ou dor, de acordo com a justiça que merecemos. Eis porque a nossa ciência, que perdida nos infinitos pormenores da análise, jamais poderá chegar à síntese. Meu caro internauta, espero por você no próximo bloco. Até lá!
Estamos falando sobre a ciência humana. Porém, precisamos ficar atentos ao nosso momento psicológico. Para entendermos nossa ciência, é mister que falemos de acordo com a mentalidade atual e nos coloquemos no momento psicológico que nosso século está vivendo. É indispensável que partamos justamente dos postulados da nossa ciência para dar-lhes uma direção totalmente nova. Nosso sistema de pesquisa, à base da observação e experiência, não nos pode levar além de certos resultados. Cada meio pode fornecer certos resultados. Cada meio pode fornecer certo rendimento e nada mais. E a análise é um meio. A análise não poderia chegar à grande síntese, grande aspiração que ferve no fundo de todas as almas, senão por meio de um tempo infinito, de que não dispomos. Nossa ciência arrisca-se em não ir a lugar nenhum. É, portanto, a falência individual e coletiva da humanidade. A tarefa da ciência não pode ser apenas a de multiplicar nossas comodidades. Não estrangulemos, não sufoquemos a luz de nosso espírito, única alegria e centelha da vida, até ao ponto de tornar a ciência, que nasce do nosso intelecto, numa fábrica de comodidades. Esta é a prostituição do ego, é a vergonhosa venda de nós mesmos à matéria. A ciência, pela ciência, não tem valor, vale apenas como meio de ascensão da vida. Nossa ciência dirige-se apenas à conquista do bem-estar material. A verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhores os homens. Podemos falar sobre isso e mais alguma coisa dentro do próximo bloco. Aguarde-nos, portanto. Até lá. Meu caro internauta, eis uma nova ciência, uma nova estrada para ser palmilhada. Essa nova ciência é a consciência, instrumento que possuímos para prover as necessidades verdadeiras da vida, que é a conservação do indivíduo e da espécie. Mas não sabemos usar este instrumento no grande mar do conhecimento, porque ele se perde através dos sentidos que muito bem servem nossas necessidades imediatas, mas somente exploram a superfície das coisas. A incapacidade dos sentidos é absoluta para penetrar a essência. A observação e a experiência de fato nos deram apenas resultados exteriores de índole prática, mas a realidade profunda nos escapa, porque o uso dos sentidos como instrumento de pesquisa nos faz permanecer sempre na superfície, fechando-nos o caminho do progresso. Para avançar, é preciso despertar, educar, desenvolver essa faculdade mais profunda, a intuição. Aqui entram em função elementos completamente novos para nós. Nenhum cientista jamais pensou que, para compreender um fenômeno, fosse indispensável uma purificação moral. Partindo da negação e da dúvida, a ciência colocou a priori uma barreira intransponível entre o eu, do observador, e o fenômeno. O ego que observa permanece sempre estranho ao fenômeno, que é atingido apenas pela estrada estreita dos sentidos. Jamais o cientista abriu sua mente para que o eu encarasse o próprio mistério e se comunicassem e se compreendessem. O cientista jamais intuiu que não é o ego, mas sim o eu, com sua sensibilidade, quem vai até o centro do fenômeno, uma verdadeira transfusão do espírito.
continue participando do programa A Arte de Realizar o Fantástico. É uma boa para você. E por que você não visita o próximo bloco? Até lá, portanto, meu caro internauta. Meu caro internauta, nem todos poderão compreender a intuição, pois ignoram o grande princípio do amor. Ignoram que a matéria é, em todas as suas formas, até nas menores, sustentada, guiada, organizada pelo Espírito, que em diversos graus de manifestação existe por toda a parte. Para compreender a essência das coisas, teremos que abrir as portas de nossa alma e estabelecer, pelos caminhos do Espírito, essa comunicação interior entre Espírito e Espírito. Devemos sentir a unidade da vida que irmana todos os seres, desde o mineral até o homem, em trocas de interdependências numa lei comum. Devemos sentir esse amor com todas as outras formas de vida, porque tudo, desde o fenômeno químico até o social, é vida, regida por um princípio espiritual. Para compreender, é necessário que possuamos uma alma pura e que afinidade e simpatia una tudo a todos, e vice-versa. A ciência ri de tudo isso, e por esse motivo deve limitar-se a produzir comodidades e nada mais. Nisto que estou a dizer, é que reside exatamente a nova orientação que o ego humano deve conseguir para poder avançar e decifrar mensagens através da intuição. Não nos espantemos com esta incompreensível intuição. Comecemos por não negá-la e ela aparecerá. O grande conceito que a ciência afirmou, embora de forma incompleta e de consequências erradas, a evolução, não é uma quimera e estimula nosso sistema nervoso para uma sensibilidade cada vez mais delicada, que constitui o prelúdio dessa intuição. Meu caro internauta, espero você no próximo bloco. Até lá! Olá! Nós vamos apresentar para vocês uma teoria do pensamento. Mas nós vamos ter comparativos na teoria quântica e a da relatividade. Então, meu caro internauta, você deve acompanhar-nos o tempo todo para entender a formação do pensamento, como eles nascem, vivem, operam e a diferença que existe de um pensamento absoluto e um pensamento relativo. O pensamento relativo, ele, através das ideias que formulemos, vem das trevas, ou seja, da total ignorância do propósito que queremos idear. O propósito absoluto não, ele vem da luz e já vem pronto para que nós o entendamos e o pratiquemos. O programa é a arte de realizar o fantástico. Olá! No bloco anterior, falamos de 3 teorias. A teoria do pensamento, que é um propósito do programa A Arte de Realizar o Fantástico, para que apliquemos no humanismo, e principalmente o humanismo na educação, em qualquer nível que nos encontremos. Falamos da teoria quântica e da teoria da relatividade. Agora eu queria deixar dentro desse caminhamento que estamos dando para a compreensão de todos a teoria do pensamento, que você tem à sua frente, como observador que é, 3 mundos. Um mundo relativo, que é o mundo do homem, com as suas ideias, com as suas performances, em qualquer segmento, que a sociedade, como ciência social, aplique para o comportamento de cada um.
Nós temos um outro mundo, que é o mundo interior. Esse mundo interior é o mundo dos traumas, dos conflitos, das fobias interiores de cada um, por não concordar, a maioria das vezes, com as teorias sociais que nos são impostas. Portanto, essa mudança é muito importante, como observadores que somos do mundo, mudar esse conceito interior. Você também começa a criar um mundo que é só seu. Esse mundo é tão relativo e tão absoluto como os dois que você observa. O importante é detetar essa compreensão. Então, veja bem, o mundo relativo é o mundo do homem, o mundo de dualidade é o mundo do livre-arbítrio. A libertação, para que formemos o nosso mundo interior, é ir compreendendo paulatinamente que dentro de nós temos também um mundo absoluto. Esse mundo absoluto nasce da luz. Ele já é a consciência absoluta. Cada etapa da nossa caminhada pelas existências, vamos identificando esse pensamento vigoroso que é a própria criação. Esse é o tema que desenvolvemos com o programa A Arte de Realizar o Fantástico. Mas diversos outros fundamentos são colocados aqui. Eu quero deixar agora apenas como um lembrete que a velocidade da luz atinge um limite. Esse limite da velocidade da luz é o que nós praticamos para o entendimento da teoria da relatividade. É nela que estudamos todos os conceitos derivados desta formação não evolutiva, mas de compreensão errônea, porque usamos duas antíteses, certo e errado, positivo e negativo, e procuramos, através da síntese, equacionar esse conhecimento para melhorá-lo para o amanhã. Então eu queria falar de uma outra energia. Acho que todos já ouviram falar no neutrino. O neutrino é uma energia que transpassa todos os corpos, todas as energias e caminha na frente da velocidade da luz. É mais veloz que a velocidade da luz. Então eu queria fazer um comparativo com o pensamento. No pensamento você é onipotente, onisciente, onipresente. Mas através dessa energia que é o pensamento então é uma velocidade maior do que a luz. Ela chega em qualquer lugar do espaço sideral com a velocidade não da luz, maior do que a luz. E lá encontremos a formação geológica, a natureza, a fotossíntese, quando adequada para a vivência do homem, ou de outros viventes que comporão a materialidade daquele plano. Hoje nós estamos falando de um plano que é o da Terra, e estamos sendo observadores dele para compará-lo com outras existências. E esse entendimento é foro íntimo. Não adianta você estudar ciências sociais ou as ciências humanas da forma que o homem as apresenta. O pensamento, através do programa A Arte de Realizar o Fantástico, é mudar essa teoria. Por isso a teoria do pensamento do programa A Arte de Realizar o Fantástico é sui generis. É uma ideia original que você pratica com o programa e tem como informação para dosar essas informações o seu foro íntimo. Então nós vamos falar do mecanismo que gera a vida consciente, nós vamos falar dos sistemas que compõem a mente, sensível, instintivo, mental, e toda essa analogia desse pensamento que será sempre evolutivo, nós vamos compreender o relativo, essas duas antíteses de bem e mal, de certo e de errado. Vamos ter um comparativo absoluto que, catalogando-os, falaremos de corpo, alma, que é a pluralidade das existências, e o eu, que é divino, que é espiritual.
Então essa trilogia de corpo, alma e espírito é o tema básico da teoria do pensamento desenvolvida pelo programa A Arte de Realizar o Fantástico. É muito bom tê-los conosco. Qualquer dúvida, passe-nos um e-mail. Mas na programação da TV AF, informações sempre que esclareçam àqueles que estão participando do programa através de perguntas que fazem, cujo tema é trazido de acordo com um bloco novo, mas sempre fazendo essa associação anterior para que reformulemos juntos os nossos pensamentos de uma forma original, caminhando em direção ao mesmo propósito. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Inter. Meu caro internauta, lembre-se que a intuição se manifesta em nós por lei natural de evolução. Devemos aprender a deixar de lado, para uso da vida prática, nossa psique exterior e de superfície, que é a razão, trocando-a pela psique interior de nosso ser, para podermos compreender a verdade que se encontra na profundeza das coisas. Esta é a única estrada que conduz ao conhecimento do absoluto. Só entre semelhantes é possível a comunicação. E para compreender o mistério que existe nas coisas, teremos que conhecer o mistério que está em nós. Não ignoremos isto totalmente. Olhemos as admiradas coisas que afloram de nossa consciência mais profunda, sem que saibamos ainda descobrir as origens. Instintos, tendências, atrações, repulsas, intuições. Daí nascem irresistíveis todas as maiores afirmações do nosso verdadeiro e eterno eu. Não o ego, que sentimos mais quando estamos no corpo, o ego que é filho da matéria e que morre com ela, mas sim o eu que se expande no contínuo evolver da vida, que se aprofunda em direção à consciência latente que acaba vindo à tona, revelando-se. Os dois polos do ser, subconsciência exterior, o ego, e consciência interior, o eu latente, tendem a fundir-se. No início, a subconsciência experimenta, assimila e imerge na latente de forma compulsória os produtos assimilados através do movimento da vida. É a destilação de valores e automatismos que constituirão os instintos do futuro. Quando a consciência latente se tiver tornado clara e o eu tiver assumido o comando da vida nos três mundos que lhe são inerentes, o homem terá vencido a morte. Retorno no próximo bloco com outras informações e espero encontrá-lo por lá. Até lá, meu caro. Meu caro internauta, conhecer-se a si mesmo é o mais importante que podemos hoje fazer. O novo instrumento de pesquisa que devemos usar voluntariamente e que hoje é usado compulsoriamente é exatamente a consciência latente. Já olhamos bastante para fora de nós. Agora, vamos resolver o problema de nós mesmos e assim resolver todos os outros problemas. Habituemos aos poucos nosso pensamento a seguir esta nova ordem de ideias. Se soubermos transferir o ego para essas camadas profundas, sentiremos revelar-se em nós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta
que é essa intuição de que tenho falado. Purifiquemo-nos moralmente e refinemos a sensibilidade do instrumento de pesquisa que somos nós, e então poderemos ver. Aqueles que absolutamente não sentem essas coisas, os imaturos, ponham-se de lado. Tornem até chafurdarem-se na lama de suas baixas aspirações, e não peçam o conhecimento, precioso prêmio concedido apenas a quem duramente o mereceu. Quem consegue ser consciente da consciência latente encontra seu eu eterno, e na vasta complexidade das vicissitudes humanas pode reencontrar o fio condutor ao longo do qual, logicamente, segundo a lei de evolução, desenvolvemos o próprio destino. Então, viveremos simultaneamente nossa vida maior nos três mundos que nos são inerentes: no físico, no interior ou mental e no metafísico, e venceremos a morte. Nos comunicaremos livremente nesses mundos por um processo de sintonia, que implica afinidade com as correntes de pensamento existentes além das dimensões de espaço e de tempo. É sempre bom tê-lo conosco nesta caminhada, meu caro internauta. Espero encontrá-lo, portanto, no próximo bloco. Até lá. Meu caro internauta, vivemos para conquistar uma consciência cada vez mais ampla. O homem, rei da vida no planeta Terra, conquista consciências individuais próprias que constituem prêmio e castigo. Agora, começa a construir compulsoriamente outra mais vasta, a consciência coletiva que, organizada em unidades nacionais, se fundirá numa unidade espiritual ainda mais vasta, a humanidade. A semente de uma consciência universal, que é a única que nos pode dar a visão de todos os nossos deveres e direitos, poderá perfeitamente guiar todas as nossas ações, além de solucionar todos os nossos porquês. Partindo de nosso cognoscível científico humano, esse caminho também atingirá conclusões de ordem prática, individual e social. A exposição das leis da vida tem como objetivo ensinar normas mais completas de comportamento. Olhando o abismo de nosso destino, saberemos agir cada vez com mais elevação. Ascensão com Deus deve ser a ideia dominante. Um tratado que é mais que uma síntese científica e filosófica. É uma revolução introduzida em nosso sistema de pesquisa e uma nova direção ao pensamento humano, para que, após este impulso, possamos canalizar novo caminho de conquistas. É uma revolução que não se arrasa nem nega, nem implanta arbítrio e desordem, mas afirma e cria, guiando-nos a uma ordem e equilíbrio cada vez mais completo e para uma lei cada vez mais forte e mais justa. Pois bem, para ajudar a nascer em nós esta nova consciência que está surgindo, para estimular esta nossa transformação que está iminente, imposta pela evolução da fase humana à fase superhumana, falo do novo método de pesquisa praticado por via de intuição. Falo que a nova ciência na qual os fenômenos são penetrados por meio de nova sensibilidade, abrindo para a alma, além dos sentidos, os recursos insuspeitados de percepção direta. Desse modo, os fenômenos não serão mais vistos nem ouvidos, nem tocados pelo ego, mas sentidos pelo eu, que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção
sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. Meu caro internauta, ouça com atenção o esclarecimento do próximo bloco. Até lá, portanto. Meu caro internauta, você já deve ter passado pelo bloco em que falamos sobre palavras e sobre conceitos. Até o bloco 8 e nos subsequentes terão sempre pelo prisma desse apresentador a visão do que continuamos expondo e que são os conceitos básicos do monismo desenvolvido por Pietro Ubaldi na sua grande síntese e que, ao longo de sua obra, desenvolveu um sistema filosófico partindo de uma causa primeira, ou seja, Deus, e explicando as causas de todos os fenômenos, até os menores do nosso cotidiano. Segundo ele, os motivos iniciais da criação foram o surgimento do sistema e a sua posterior queda no que é hoje nosso universo material, um antissistema. Interagem-se em todas as partes constituintes do universo. Assim, ele divide essas transformações em dois momentos. O primeiro é o involutivo, em que aconteceu a derrocada de parte do sistema. O segundo representa a recuperação desta queda e é por isso chamado de evolutivo. Estamos agora começando a percorrer essa segunda fase. Esses dois momentos constituem o grande ciclo que percorrem o ego e o eu. Segundo esta teoria, os espíritos foram criados perfeitos e livres dentro de um organismo hierarquizado e constituído harmonicamente, sendo Deus o vértice desta hierarquia. Estes seres perfeitos foram criados da substância de Deus, cujo atributo principal é a perfeição. Seria um absurdo admitir que a imperfeição é filha da perfeição. O que é absolutamente perfeito por natureza não pode gerar o imperfeito, já que não tem em si mesmo a semente da imperfeição. A criatura que vivia num sistema hierarquizado quis ser igual a Deus, ao Deus Criador, advindo daí a sua queda. Continue participando, acessando os próximos blocos. Até lá! Meu caro internauta, as explicações para o fenômeno da queda estão nos atributos fundamentais que caracterizam a individualidade: o ego e o eu. O ego é o livre-arbítrio, um conceito de liberdade e de separação, uma dualidade. Já o eu é o amor, que representa a união, uma unidade. É a força reequilibradora da dualidade do ego. A perfeição de um sistema hierarquizado está no equilíbrio harmônico entre estas duas forças opostas e complementares. Assim, num sistema perfeito, é direito da criatura a prática e o uso de seus atributos. Se o equilíbrio fosse determinístico, não existiria a liberdade e nem o amor, e desta forma o sistema seria uma imposição escravagista. Como o sistema é hierarquizado, o conhecimento da criatura é proporcional à sua posição no sistema, e o ser precisa aprender quais as consequências do abuso. Como o sistema é perfeito, existe na sua constituição
um mecanismo automático de recuperação. O binário das duas forças opostas e complementares tende a recuperar o equilíbrio originário quando se estabelece a prevalência de uma sobre a outra. Parte do sistema se fragmentou em suas individualidades, perdendo a sua característica orgânica. A queda não foi igual para todos, por tratar-se de um sistema orgânico hierarquizado. Temos aí a explicação para a infinita diversidade dos seres que vemos no nosso mundo. Esta diversidade de individualidades vai desde o átomo ao homem evoluído. Com a queda surgiu o dualismo que vemos em todas as coisas. Tudo neste mundo, tudo neste universo tem seu inverso. Noite, dia. Bem, mal. Grande, pequeno. Homem, mulher, etc. Espero por você, meu caro internauta, no próximo bloco. Até lá, portanto.